Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo aqui, que foi uma das minhas alunas também, a Julie Contente. Ei, Julie. Prazer, gente. Bom dia. Meu nome é Julie Contente. Eu sou paraense, moradora do Rio de Janeiro. E eu sou professora de música e fui uma das alunas do curso da Dani. E estou aqui para a gente bater esse papo. É isso aí. Fala um pouquinho de você, Julie. O que você trabalha hoje, né? Porque hoje você trabalha... Para quem quiser seguir a Julie, o Instagram dela tá aqui embaixo, tá? A Julie é uma musicista profissional. Fala um pouquinho aí como foi que começou essa pegada, né? Porque você trabalha a música de uma maneira diferenciada, né, Julie? Conta um pouquinho daí da tua história. Então, eu comecei a estudar canto com 15 anos e eu sempre tive muita dificuldade técnica. Eu sempre cantei com muita desafinação, sabe? Apesar das pessoas verem um grande material vocal, era também ao mesmo tempo paralelo a pessoa dizer, nossa, mas ela não tá dando conta, ela não vai conseguir se profissionalizar na área dela. Só que isso nunca foi impedimento para mim, eu sempre quis ser cantora, então eu decidi, botei na cabeça que eu ia trabalhar o que quer que seja que estivesse atrapalhando o meu desenvolvimento. E a minha voz, ela era como se fosse um cavalo sem sela. Ela tinha vontade própria, ela tinha caminhos próprios, ela era um ser individual. E aí até que eu encontrei professores que me fizeram compreender que o autocontrole ou autoconhecimento, isso dentro da área do canto ainda, me faria a diferença em entender a minha voz e assim trabalhá-la de uma forma que ela pudesse ser ouvida dentro dos padrões musicais ocidentais, né? Porque, querendo ou não, o canto lírico, ele segue padrões. E aí eu fui desenvolvendo e consegui, graças a Deus, emplacar uma carreira na minha cidade. Na minha cidade, o que eu pude fazer, né, em Belém do Pará, eu fiz. Cantei ópera, cantei estúdio, tudo que eu poderia fazer como solista, eu fiz. E hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro estudando mestrado em canto, a minha pesquisa é no repertório de Carlos Gomes, que eu adoro. E, paralelo a isso, eu decidi desenvolver com outras pessoas a metodologia que eu aprendi a cantar. Porque eu pegava as informações técnicas, teóricas dos meus professores e percebia que nem assim eu conseguia aplicar em mim mesma. Então, o que falta eu comecei a procurar entender o que faltava no diálogo dos professores comigo e na minha forma de aprendizado, que poderia ser um diferencial na prática do canto. E aí eu descobri que muito é relacionado à autoconfiança, é relacionado ao psicológico, é relacionado à energia, é relacionado à harmonização dos chakras, é relacionado até ao que você dormiu bem, você dormiu mal. Então eu comecei a ver padrões e eu decidi criar a Escola de Música do Rio Contente para ensinar os meus alunos da forma como eu aprendi a estudar canto, com muita autoconsciência. E essa autoconsciência que faz o diferencial na hora de aplicar qualquer tipo de técnica. Porque não adianta você tentar pegar uma fórmula quadrada e aplicar numa pessoa que é redonda. Ela não vai encaixar. Então eu peguei a fórmula quadrada e criei nuances para qualquer pessoa, quadrada, redonda e triangular, conseguir aprender a técnica de canto. Então você trabalha com digamos, uma técnica mais personalizada, né, para cada um. Exatamente. Porque a linguagem que ele vai aprender vai ser diferente. Eu não posso usar uma linguagem hipertécnica com um adolescente, ele nunca vai entender. E eu uso muita metáfora do cotidiano. Para quem está mais ligado à espiritualidade, eu uso a linguagem que eu aprendi no curso com você, para que ele entenda que é toda a harmonização dos chakras, por exemplo, que é um dos primeiros módulos que a gente já aprende a harmonização dos chakras, um dos primeiros áudios. É muito importante, porque se você está com o chakra da garganta bloqueado por alguma questão emocional ou espiritual, ou seja, quando você começa a desbloquear essas tensões, essas crenças limitantes de que eu não consigo cantar, a minha voz não é pro canto, eu nunca vou conseguir, são todas crenças, porque o canto, assim como qualquer atividade física, pode ser ensinado. Ou seja, todo mundo consegue cantar. Exatamente, todos conseguem cantar.
Claro que existe, né, um precedente biológico. Qual é o nicho vocal que a sua biologia lhe permite mais acessibilidade? Qual é o nicho vocal que você vai ter maior dificuldade, mas você vai conseguir aplicar a técnica? E assim sucessivamente. Tudo pode ser ensinado, só que vai ter mais dificuldade para algumas pessoas, determinado nicho. Por exemplo, a pessoa que quer vir para mim, quer estudar canto lírico do zero, ela vai ter mais tempo, porque o canto lírico é uma técnica muito refinada, para você manter a colocação vocal e tudo mais, que o popular não exige tanto. Mas tudo isso não significa que ela não consegue, significa que ela levará um tempo. Na minha escola, eu não tenho conteúdo programático, que é uma coisa que normalmente a gente vê em academia, né? Primeiro semestre você faz tal coisa, segundo semestre você faz tal coisa. Na minha escola eu não quis conteúdo programático exatamente para que a pessoa não se sinta pressionada. Porque quando você não trabalha a questão, você tem que trabalhar, na verdade, a questão psicológica do seu aluno, porque se ele criar tensões, estresses, ele atrapalha o caminho do ar. Então todo um trabalho técnico vai por água abaixo só porque ele ficou nervoso. Nossa, e é muito interessante, assim, porque a música, para quem não sabe, a música ela tem uma influência muito grande na espiritualidade, né? E vice-versa. Porque até mesmo a frequência na qual você está tocando a música vai interferir na sua frequência vibracional. E pelo que eu pude perceber, Julie, assim, de todo o contato que a gente tem aí, eu acho que é 1 ou 2 anos, né? Que a Julie foi a aluna do meu primeiro curso, Como Mudar de Vida, e ela depois passou por terapia, então ela já vem, acompanhando há um bom tempo, né, Julie? E eu vi que você tem essa pegada mais, assim, na música, mas também você tem todo esse conhecimento da espiritualidade, então você trabalha, além de ensinar a música, você também ensina como desbloquear as crenças limitantes dos seus alunos, né? Isso, daí inclusive é legal falar sobre isso, né? Sobre esses desbloqueios, sobre essa consciência. Porque nós, como seres humanos, a gente vem pro plano terreno e fica buscando muitas coisas, na verdade. E o canto, ele é uma coisa muito sensível, porque parece que a música, e o canto em particular, mexe muito com o âmago da pessoa, é uma coisa muito pessoal. É quase como ler o diário da pessoa. A pessoa que faz aula de canto, ela vem assim com receio. O que vai acontecer? Meu Deus, é impressionante ver o quanto a música ela mexe mesmo. Quando elas vêm para mim com tensão para o negativo, quando elas vêm com muita energia de aprendizado para o positivo. E tudo isso é maleável, essa energia ela é flexível. E aí vem um aluno, por exemplo, com uma voz maravilhosa, com material vocal biológico, nascido com ele, perfeito para cantar Broadway, para cantar nos The Voices da vida, mas ele tem as crenças limitantes tão enraizadas que ele não consegue dar o seu máximo potencial vocal. Ele não consegue, porque aquele bloqueio ele é tão enraizado dentro dele, o medo, ele vibra tanto na frequência do medo de se expor, é um medo muito difícil no aluno, medo de se expor. Ai, eu vou cantar feio. O chakra da garganta. Ai, eu não consigo, que vai pro terceiro chakra. Ai, mas é um dom de Deus. Só quem tem dom pode conseguir. É aquela crença mundial, aquela energia vibracional que o mundo todo tem. O canto é uma coisa inacessível. E ele vem pra mim e eu começo. Você é especial porque você é único. A única voz que existe no mundo parecida com a sua é a sua. Porque cada pessoa tem uma voz individual. Eu começo a desbloquear as crenças limitantes. E para quem tem, né? Para quem tem abertura, eu falo. Eu fazia o Ho'oponopono. Você quer conhecer o Ho'oponopono? Vamos fazer o Ho'oponopono da nova era? No qual a gente não tem que ter medo, não precisa se perdoar, a gente só precisa vibrar na gratidão. Vibra na gratidão, olha como a sua voz é linda, olha como você conseguiu realizar esse exercício. E aí eu vou trazendo a consciência para ele do ser infinito que ele é. E aí quando ele percebe que ele, com aquele relaxamento que ele conseguiu, ele passou 3 passos à frente, aí olha, o glow up desse aluno é muito impressionante.
E é engraçado porque, às vezes, a gente está com uma crença bloqueada em uma determinada situação, né? Mas quando a gente começa a desbloquear essas crenças, às vezes, ele é aquele princípio de causa e consequência, né? Às vezes, a situação, o sintoma está no campo musical, mas a causa ela está muito mais profunda daquilo. E quando você começa a trabalhar isso daí na música, às vezes uma outra área da vida da pessoa começa a desbloquear, começa a fluir, e também não é somente porque estava ali, né? Porque você trabalhou todo o restante também. Aquilo era apenas, digamos, a pontinha do iceberg, né? E você já teve algum caso, assim, de algum depoimento, de que a pessoa começou a fazer aula com você e as outras áreas da vida da pessoa também se desbloquearam, ou aconteceu alguma transformação? Você teve algum caso desse tipo? Bom, eles não fazem depoimentos, mas eles conversam muito comigo. Que acaba que a nossa troca energética fica muito profunda, né? Porque quando eles vêm para a aula, eu até falo, aqui é o seu ambiente seguro, aqui você pode se expor, aqui você pode conversar o que você precisar, no que você estiver sentindo. E aí, nessas conversas que a gente vai tendo, eles vão falando, nossa, eu não imaginava que eu era capaz de fazer tal coisa, e aí isso vai me dando gás para fazer experimentar coisas novas, sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto foi bom, foi positivo, foi doído, porque sair da zona de conforto é sempre desconfortável, né? Já diz o nome, zona de conforto. Mas o resultado é uma pessoa muito mais autoconfiante, é uma pessoa que está encarando a sua vida pessoal de forma diferente, porque eles fazem correlações do que eles aplicam aqui na vida deles, no dia a dia. Eu tenho uma aluna que é uma das alunas mais antigas, que ela sempre agradece pelo ensino personalizado, sempre agradece por eu ter esse viés tão pessoal, esse viés energético, esse viés de olhar o outro como um ser humano, não como um aluno somente, porque para ela em particular, é muito importante ter essa relação de amistosidade para ela poder relaxar o suficiente para poder se expor. Tem aula que ela vem, eu não quero cantar, eu não quero, eu tô assim, eu tô muito estressada. Aí eu converso, vou fazendo uns vocalizes só de desbloqueio, só com vibração. Não trago para uma aula de canto, eu já trago a aula para uma musicoterapia. Aí ela vai distensionando, até que eu consigo tirar dela o que eu preciso na aula. Mas se fosse uma coisa engessada, se eu não conseguisse entender que aquela energia dela estava com uma baixa frequência tão grande que ela não ia render, eu preciso primeiro mudar a energia dela, do aluno, dela em particular, para que ela possa melhorar a energia dela e ela consiga fluir. E aí eu vou criando desbloqueio. Faço alguns exercícios muito legais com boca fechada, que a gente chama de boca accusa, né? Aí a gente fica fazendo só subindo e descendo. Mas só esse movimento você destravou o maxilar, você destravou a laringe, você destravou a frequência do seio da face. E aí isso vai, aí ela começa assim, respira, lembra do teu diafragma, respira e vai descendo o ombro. Ela vai destravando, até que ela entra no equilíbrio. E eu harmonizo. De certa forma, é uma harmonização dos chakras, porque eu vou colocando ela no eixo junto com a respiração. Relaxa e solta um som. E aí ela vai encaixando. Mas esse tipo de abordagem para ela foi essencial para ela conseguir, porque ela é uma pessoa extremamente autocrítica. Então o bloqueio dela é a autocrítica. Se não for perfeito, se não for bonito para a pessoa que ouve, ela para, ela não produz. Bem típico do virginiano e do capricorniano, né? É bom que eu sou taurina easy. Esse é o easy, ok. E assim, você acha que a música, então, ela ajuda a
diminuir a ansiedade para quem tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque pelo que você está falando aí, você vai, né, fazendo esses exercícios com seus alunos e vai aliviando a tensão, né? E para quem está em casa, como é que talvez essas pessoas poderiam talvez fazer alguns exercícios também? Como é que isso influencia? Legal, Dani, legal a tua pergunta. Sim, tem muitos estudos que falam sobre a frequência e como essa frequência, que é dito frequência, vamos dizer vibração musical. Cada nota tem uma frequência, cada frequência tem uma onda. Isso é totalmente físico. Só que essas ondas eletromagnéticas, essas ondas emitidas pelas frequências musicais, elas têm um impacto no nosso corpo muito grande. Então, dependendo realmente do que você está ouvindo, você vai vibrar ou se harmonizar com aquela frequência. Harmonizar ou desarmonizar, né? Exatamente. Por exemplo, se você está num processo depressivo, né? Você foi minha terapeuta contínua por um tempo, você sabe que eu tinha grandes processos assim de queda de energia, de baixa frequência. Aí o que eu gostava de ouvir quando eu tava com baixa frequência? Rock pesadão, aquelas músicas super down, super pra baixo, mas era porque na época pra mim fazia sentido externalizar de uma vez, né? Vamos dizer assim. E eu faço um acompanhamento, é diferente. A pessoa que tá em casa, que não tem um terapeuta contínuo, que não faz nenhum acompanhamento, não faz e quer usar a música como fórmula transformadora, eu sempre vou indicar jogar no YouTube frequência da gratidão. São as frequências altas, 440 Hz. Por quê? Você vai sentir no começo um estranhamento porque não é a frequência que você está vibrando. Ela é uma frequência mais alta. E soa estranho no começo. Depois você vai vendo, você vai se acalmando, porque aquela frequência você vai se harmonizando com ela. A Dani falava muito sobre como você... Falava pra mim, tá, gente? Por isso que eu tô falando, a Dani falava. Ela falava muito pra mim sobre essa questão de me harmonizar, de aumentar a minha frequência. Porque tem certas coisas que você escolhe vibrar na negatividade. Você escolhe estar vibrando na frequência negativa. E é difícil se dissociar disso, porque a gente aprende com a vivência a gente aprende com a frequência do planeta Terra, que ainda está em desenvolvimento, que você tem que sofrer para poder se expiar dos seus pecados. É isso que ensinam pra gente. E quando, na verdade, você não tem obrigação nenhuma de expiar pecado nenhum, porque nós já viemos, nós estamos aqui encarnados para viver uma experiência. Ó, viu? Viu como eu aprendi? Viu como eu aprendi? E eu descabelando, eu não quero! Experiência, meu anjo, experiência. E aí... Era tanto puxão de orelha, né, Julie? Eita, cara, eita. E aí, da feita que a gente aprende essa coisa da experiência, experimentem ouvir coisas diferentes, experimentem no momento de ansiedade, parar. Porque na ansiedade você quer fazer coisas. Só que essas coisas todas vão estar poluídas pelo seu sentimento negativo. Então, para. Exercícios excelentes para quem está em um momento de crise é a respiração mais profunda. Conta uma respiração de 5 tempos, solta em 10. Respira 5 tempos, solta em 10. Vou fazer um exemplo, né? O diafragma, ele tá aqui, junto com o terceiro chakra. Só que aí, quando você respirar, o ideal é você expandir toda a região abdominal. Então, parece aquela barriguinha de grávida. Então, você inspira em 5 tempos, respira devagar, contando até 5. Segura, mentaliza coisas boas, mentaliza coisas positivas que você quer dentro do seu corpo. E aí, quando você expirar o ar, vai deixando toda a negatividade. Imagina a negatividade saindo do seu corpo. Usa a sua imaginação, imagina ela saindo do seu corpo. E solta em 10. Para todo lado do corpo. Relaxa. E começa tudo de novo. Fazendo isso mais 5 vezes, você já vai ver que aquela crise que você estava tendo, ela diminuiu. Porque você distensionou com o movimento respiratório, o movimento motor, e porque você
não somatizou, você não entrou dentro do furacão para viver aquele momento que não tem necessidade. Você não precisa sofrer para aprender. Você já está vivendo uma ansiedade, você não precisa se castigar. Exato. Tenta uma coisa diferente, tenta uma abordagem diferente. Vai ouvir a ragatanga, sei lá, a laputaracha. Vai ouvir um carimbó, que eu sou paraense, eu gosto de carimbó. Vai ouvir um merengue. Carimbó é Sabe que eu adoro um forró, botar um forró. Gente, adoro. Bota um forró. Vai dançar. Eu comecei, quando eu tô triste, eu não ouvi mais música triste não, tá, gente? Parabéns. Não valia a pena, não tava mais sendo contribuição na minha vida. Eu quis uma coisa diferente e, incrivelmente, com essas pequenas coisas do dia a dia, eu parei um pouco mais com as crises de ansiedade. Acontecem. De madrugada, normalmente de madrugada. E aí eu paro e respiro. Porque era pra eu estar dormindo, não tendo crises. Até mesmo porque nós somos seres humanos, né? Então, enquanto nós estamos em desenvolvimento, todos nós estamos sujeitos a ter crises ou a ter altos e baixos. Inclusive, às vezes, não é que a nossa frequência está baixa, às vezes é a nossa energia que está baixa dentro daquela faixa frequencial. Então, aprender a se respeitar esses momentos também, né, Julie? Ok, eu tô aqui, eu tô passando por esse momento, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher ficar aqui ou eu posso transcender? Né? Às vezes eu preciso de transcender. Às vezes eu só preciso de dar um tempo para mim respirar, para mim descansar. Né? E às vezes a gente está em crise de ansiedade, mas pode ser taxado como uma doença, mas também pode ser procurar descobrir também o que é isso, né? Porque lembrando que esses exercícios que você está passando, eles são paliativos. Ou seja, vai resolver ali naquele momento, vai te ajudar, mas eu preciso de voltar na causa daquilo e observar, mas por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu estou aqui? Como é que eu posso transcender isso? Aí entra a ferramenta que você falou do Ho'oponopono, que ajuda a fazer essa mudança, que ajuda a fazer essa transformação aí, né? Uma coisa que você falou, Dani, eu falo muito também para os meus alunos, né? Você falou, eu lembrei. Processo, experimento, dia a dia, um grão de grão em grão, porque às vezes a gente vem fazer certas coisas com a expectativa de que em determinado tempo aquilo vai ser suficiente. Eu vou fazer aula de canto, 3 aulas de canto, e a minha voz mudou, e a minha vida mudou, e é isso, acabou. Não, tudo na vida é um processo. Mas aí veio o dia que tudo deu errado. Você dormiu mal, você não comeu bem, você brigou com seu marido, você foi mal na escola, enfim. Aí você vem pra aula de canto. O que você vai vibrar? Peso, coisa negativa. Então, use a paciência, né? A paciência consigo mesmo. Eu falo muito pro meu aluno. Mas hoje eu não tô legal. Vem mesmo assim. Primeiro você canta, você relaxa. Não precisa ser uma aula. Pode ser só pra você, sabe, se curtir. Semana que vem é outro dia. Não tenha pressa pra ser profissional. Eu levei 5 anos para terminar, de chegar a entender totalmente a minha técnica. Como funcionaria no meu corpo. Tudo é muito particular. E aí eu falo, processo. Não adianta você chegar aqui querendo em 2 aulas resolver uma questão de uma vida. Processo. A gente está vivendo numa era que a gente quer tudo para ontem, né? A gente não respeita mais o nosso próprio corpo, a gente não respeita mais nossos processos, a gente se cobra demais o tempo todo, a gente se força, né? Porque a gente tem que produzir, e eu quero resultado para ontem. E não é bem assim. A gente precisa de aprender a se respeitar, a respeitar o nosso próprio tempo. E a música, ela ajuda muito, né, nesse processo, esses exercícios que você falou, que a gente faz. Também já fiz aula de canto, né, de música, então
sei que realmente faz essa diferença, essa grande diferença aí na nossa vida. E faz a diferença também o professor, né? Porque eu lembro que quando eu fazia, o professor, ele virou para mim e falou assim, que existem pessoas que já nasceram com o dom de cantar, existem pessoas que aprendem a cantar, e existem pessoas que vão estudar a vida inteira e nunca vai aprender a cantar. E ele tinha falado para mim, aquelas, né? Tipo... Nossa, que leve! Nossa, que pessoa bacana! Não, super hiper, né? Super hiper. E depois disso, ainda aprendi a tocar violão e deixei ele pra lá, tipo, né? Mas faz total diferença, porque se você é uma pessoa que vai inserir mais crenças negativas na cabeça do seu aluno, você vai estar ali para quê, né? Então, esse processo, eu acho que isso que você faz é muito importante, de ajudar o aluno a quebrar essas crenças, entender que são paradigmas e que qualquer pessoa pode cantar. Eu falo isso para eles também, né? Dou meu testemunho. Quando eu comecei, eu falei por alto aqui para vocês, né? Mas eu vou fazer uma coisa um pouco mais detalhada para vocês entenderem. Hoje eu sou uma profissional. Hoje eu estudei, fiz formação, tenho curso técnico em canto lírico, tenho uma licenciatura plena em música, estou no mestrado. E detalhe, quem viu a Julie cantando sabe que a voz dela é maravilhosa, super bem colocada. Se vocês quiserem, vai lá no Instagram dela, que tem ela cantando lá também. Tem sim. E aí tá, o meu primeiro professor, ele não entendeu o meu material vocal. Ele não canta nada. E ele era uma pessoa que ele não tinha sensibilidade para pessoas. Ele era instrumentista. Ele lidava com instrumentos. Quando ele começou a dar aula de canto, ele lidou com pessoas. E foi o meu primeiro professor de canto de verdade. Com 15 anos, ele dizia assim para mim: você não canta, sua voz não é boa, você não está ouvindo o piano, aí fazer aquela coisa chata de ficar batendo a nota no piano como se eu estava ouvindo, só não conseguia reproduzir o que ele queria. Criou-se milhões de tensões, eu não conseguia evoluir. E isso foi muito desestimulante. É muito frustrante você ouvir uma pessoa que deveria ser a pessoa que lhe acolhe, que é o papel do professor, e ele dizer que você não tem potencial vocal, Desiste da música, o que você está fazendo aqui no conservatório? Eram essas palavras que ele usava para mim. E eu me coloquei naquele lugar. Às vezes eu acreditava, nossa, eu realmente, se ele, meu professor, não dá conta, eu nunca vou conseguir fazer nada. Só que eu sou taurina, né, gente? A gente para sair do negócio, a gente demora. Até que Deus agiu. A espiritualidade eu criei alguma consciência de que eu desbloqueei aquela situação que mudou o professor. 6 meses eu passei com ele. 6 meses, com 15 anos, ouvindo coisas negativas. A primeira coisa que a minha professora falou: nossa, sua voz ela é muito boa. Vamos tentar te dar ferramentas para você conseguir transpassar. E em menos de um ano eu já estava cantando no coro do teatro da ópera. Em menos de um ano. Então, como um professor pode te destruir por dentro, e como um professor pode fazer você transcender passos que você nem imaginava. Quando eu comecei a cantar, o maior sonho da minha vida era entrar no coro. Hoje eu sou solista. Olha, você tinha o sonho de ser só uma mera coralista, eu só queria estar lá. E se transformou uma solista. Parabéns. Para vocês verem, né? E o desejo ardente, porque quando a gente quer realmente uma coisa e a gente vai atrás daquilo, a gente faz, a gente realiza. Porque quando as pessoas chegam até mim querendo um objetivo, eu como coach, né, tirando a parte do terapeuta, mas às vezes eu trago um pouco desse coach terapia, porque eu sou muito assim, né? O primeiro passo, a primeira pergunta num processo é: o que você quer? Se a pessoa fala, não sei, não, você tem que saber aquilo que você quer. Se você não tem esse desejo ardente dentro de você, você não vai realizar. Até mesmo no canal do YouTube, as pessoas, eu vejo muita gente falando assim, porque fala e nada acontece. Tá, mas qual é o teu desejo ardente de mudar? Será que eu quero realmente mudar?
Ou será que eu estou arrumando desculpas para não mudar e ficar no meu lugar, porque aqui está na zona de conforto, eu tenho algum benefício secundário com isso? Então você teve uma escolha ali, né, de ficar na tua zona de conforto, de aceitar que você não é para isso e desistir do teu sonho, mas você escolheu ir além, transcender. Mozart, né, ficou surdo e mesmo assim ele continuava. Albert Einstein foi considerado burro pela professora dele, porque ela não conseguia entender a lógica que ele usava. Então a pergunta é, sempre quando você quer alguma coisa e você não está conseguindo, será que você quer realmente isso? Se está no fundo do teu coração, persiste, vai além, vai adiante. Mas se não tem o desejo ardente, desiste. Posso fazer um paralelo para pessoas que podem estar confusas do que é esse desejo ardente? Sim. Eu tive aqui um insight bem taurino de dar exemplo, né? Imagina que essa vontade ardente é a fome. Você não consegue viver sem comer. E é aquela coisa que dói, e você só consegue ser feliz depois que aquilo foi realizado. O canto para mim era isso. Não aceito, eu não quero, eu não acredito, não, eu sei que tem alguma coisa, eu não sei o que é. Eu não via futuro, literalmente, no começo. Eu não via, mas não interessava, eu queria ser boa, eu queria ser boa. Não importa se eu sou desafinada, eu vou cantar mesmo assim. Porque é legal também isso daí que você me ajudou muito a perceber, né? Tem coisas que a gente é cego para ver. A gente é cego para ver, mas a gente tem que acreditar na nossa intuição. Porque a chama ardente também é uma coisa que você não controla. Você tá olhando para aquilo, nossa, sei que aquilo vai dar certo, mas tá todo mundo dizendo que não vai dar nada certo, que tá tudo errado. O padrão não é esse, vai dar tudo errado, não é assim que funciona, não é assim que se produz uma escola, não é assim que se canta, não é assim que se constrói carreira, não é assim. Mas eu sei que pra mim é aquilo. Pra mim, daquele jeito funciona pra mim. E firme nisso. Falavam pra mim, né? Não canta, é desafinada, não tem postura de palco, não tem conhecimento, mas nunca deram oportunidade. Mas eu sabia que eu tinha. Não importava o que eles diziam para mim, eu sabia que alguma coisa tinha. E eu fui mesmo não sabendo para onde, mas eu ia galgando um dia de cada vez. Até que tudo se transformou. É isso mesmo. Esse é o desejo ardente. E você fez uma comparação muito interessante, que foi com a fome. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Exemplo de taurina. É fome, cara, é fome. E tem que ver a fome de quê? Tem dia que eu tô com fome de Outback, tem dia que eu tô com fome de outra coisa. Enquanto eu não comer o Outback, eu não sou feliz. Sou dessas. Ai, gente. Comigo é aquele sanduíche, mas é o X-Bactéria. E aqui no Porto só tem um lugar que eu encontro esse X-Bactéria, que é do jeito que eu gosto. É batata com alface, tomate e milho famoso verde. Podrão. É esse famoso podrão. Adoro. Enfim, nada saudável, né? Mas alimenta a alma. Com certeza. Só a alma, porque o resto... O resto realmente é. Julie, tem mais alguma coisa que você acha que seja importante colocar? Eu acho que é importante colocar, Dani, só o sentimento do sonho. Uma pessoa me deu de presente de aniversário, é um símbolo dizendo assim, continue sonhando. Eu acho que quando você continua tendo esperança no sonho, acreditando num sonho, sonhando sonhos novos todos os dias, também esse pequeno sentimento de que existe algo além daquilo que você vê na matéria que faz as coisas acontecerem. Eu acho que é importante você amar o seu sonho, confiar no seu sonho, alimentar o seu sonho. Não importa qual seja, por exemplo, o seu sonho hoje é a vida que você leva, né? Eu gosto muito da tua história também. Eu acho que é válido você relembrar. A tua história é muito impressionante, sabe? De transformação, de acreditar num sonho, de acreditar numa intuição que ninguém dava nomes, que ninguém queria acreditar. E olha onde você está hoje, vivendo a vida que você quer viver. E é isso que é o sonho, é viver do jeito que você quer viver. Hoje eu trabalho com a música.
ganho meu dinheirinho com a música, meu dinheiro maravilhoso, lindo, próspero, com aquilo que eu queria. Eu já tentei coisas diferentes e deu errado, não era o que eu queria. Mas eu precisava aprender que quando você segue o seu sonho, você é feliz, independente da circunstância. Mas quando a gente segue o nosso sonho e a gente consegue desbloquear todas essas crenças, é onde a gente prospera. Não tem outro caminho para prosperidade. É fazer aquilo que a gente realmente ama, né? A gente tem medo, às vezes, de fazer essa transição de carreira, ou tem muita crença limitante de, porque você vai trabalhar com a música? Não, musicista não ganha dinheiro. Vai fazer teatro? Não, você não vai ganhar dinheiro. Então, é tudo muito crença limitante, né? Que a gente precisa de soltar para prosperar. Para quem quer te conhecer mais ou fazer aula de música com você, você está onde? Você dá presencial e online, né? Isso, hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu montei, não sei se dá para ver, esse é o meu estúdio. E aí vocês podem me conhecer melhor no perfil da escola, conversar comigo. As aulas experimentais são gratuitas para vocês conhecerem o meu trabalho. E é isso, online e presencial aqui no Rio. Então, entra lá no Instagram da Julie, Escola Julie Contente, que está aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Vai lá, marca uma aula experimental com ela para vocês verem, conhecerem, para quem tem interesse em fazer essa aula de música de uma maneira diferenciada, né, para maneira em que você consegue desbloquear as suas energias ao mesmo tempo que você faz música, que é muito interessante, tá bom? Isso. E segue e curte, por favor, gente. Curte, compartilha, segue lá a nossa página, vai ser um prazer. Obrigada, um beijinho para você e até mais. Obrigada.